Números, capítulo 22, nós vamos ler 4 versículos em 3 capítulos. Nós vamos ler primeiro o capítulo 22 e o versículo de número 12. Diz assim: Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Agora vá no capítulo 23, vira 1 ou 2 folhas aí, e no versículo 23, do mesmo livro de Números. Diz assim: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Agora vá no capítulo 24, próximo capítulo, versículo de número 1 e o 2. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Agora vá no versículo 9 do mesmo capítulo 24. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti esta hora e pedimos que o Teu Espírito Santo se utilize desse tempo para falar em cada vida, de maneira distinta, individual e também coletiva. Tu és o Senhor que conheces o coração, os sentimentos, pensamentos de cada um de nós aqui. Tu és o Senhor que conhece as questões familiares de cada família aqui presente, e nós entregamos a Ti cada situação destas e pedimos: cuida, fala, ensina, e a Sua palavra possa promover transformação, cura, libertação, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos iniciando esta campanha com o seguinte tema, o seguinte título, o seguinte foco: contra minha casa não há encantamento. Diga você: contra minha casa não há encantamento. Fundamentado em um destes versículos que lemos, o capítulo 23 e o versículo 23, contra Israel não há encantamento. E nós vamos discorrer aqui, só para que você fique bem informado. Nós iniciamos hoje esta campanha, porém ela vai ser efetuada aos sábados. Estamos iniciando hoje devido à festa que tivemos ontem com as nossas irmãs aqui. Então hoje é o primeiro dia, o dia de abertura, porém as próximas reuniões com esta campanha será os sábados de setembro. Portanto, não perca nenhum sábado, que vai ser poderoso, abençoador e transformador para a sua vida e também para a sua família. Nós estamos diante de um texto que o Senhor Deus fez uma promessa para o seu povo, a nação de Israel. E o decorrer dos acontecimentos é um povo escravo no Egito. Israel estava escravo no Egito, e o Senhor, devido a uma promessa, os libertou da escravidão.
esse povo, sendo liberto da escravidão, vai peregrinar por 40 anos no deserto. E o Senhor os conduz por 40 anos no deserto. E eles estão neste período esperando o cumprimento de uma promessa. E que promessa é? Alguém pode sugerir? A herança da terra prometida. Eles foram libertos do Egito, peregrinaram 40 anos no deserto, em função de alcançar a terra prometida. E a terra prometida é o cumprimento de uma... Vamos lá, vocês estão comigo? Olá, boa noite, paz, tudo bem? A terra prometida é o cumprimento de uma promessa. E passou-se muitos anos, passou-se muito tempo. E agora, diante do texto em que lemos, este povo começa a viver a promessa. Eles começam a conquistar a terra prometida. É o que está acontecendo aqui. O que para alguns incrédulos desta nação seria impossível, e houve até murmuração, para estes homens que não pararam de caminhar, eles estão crendo, Deus fez uma promessa e vai cumprir. Então eles não param. E aqui nesse texto em que lemos, nós vemos Deus provando. Deus está provando na prática que o que Ele promete, Ele cumpre. Nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. E aí o que ocorre? Balaque, rei dos Moabitas, vê esta nação chegar perto e ele se sente ameaçado, ele fica com medo. Esse homem, esse rei, Balaque, vai chamar um homem chamado Balaão. Vai trazer Balaão, ou vai chamar Balaão de uma terra longínqua, distante da Mesopotâmia, para que Balaão venha e amaldiçoe Israel. O rei de Moabe, Balaque, chama Balaão para amaldiçoar a Israel. E a palavra de Balaão é: como posso amaldiçoar um povo a quem Deus? Como posso amaldiçoar a uma família a quem Deus? Como posso abençoar uma vida a quem Deus? Esta é a palavra de Balaão. Como eu vou amaldiçoar uma nação a quem Deus abençoou? Eu vou discorrer um pouco sobre o texto, só para te trazer a mente, para quem conhece e para quem não conhece, se situar do que está acontecendo aqui. Então, Balaão vai orar, ele vai falar com Deus, se ele deveria ir com esses, porque vieram 3 comitivas chamar Balaão. A primeira comitiva, Balaão fala: aguarda aí que eu vou orar, eu vou falar com o Senhor. E ele vai orar. O que é interessante é que Balaão é um profeta pagão, mas ele vai orar e ele vai falar com o Senhor. Na oração, Deus fala para ele: não vá com esses homens. Novamente vem uma comitiva, ele fala para os homens: Deus não permitiu, eu não vou. Eles voltam, e aí Balaque manda a segunda, a terceira comitiva, Deus fala: agora vai com eles. E aí no caminho, o instrumento, o veículo não é Uber, não é táxi, não é metrô, o veículo é uma jumenta. Balaão vai encontrar Balaque, vai em direção a Balaque, e ele não chama Uber porque não tem, ele não chama o táxi porque também não tem, ele não pega o metrô porque também não tem, ele pega o transjumento e monta na transportadora de jumento, ou no transporte jumento, e vamos lá. No caminho, existem 3 situações. Está Balaão sobre a jumenta e de repente um anjo se põe no caminho.
E a jumenta vê o anjo, porém o profeta não vê o anjo. O que ela faz? Ela corta a volta do anjo. E Balaão fica muito bravo e bate na jumenta. Mais à frente diz o texto que o anjo vai se pôr em um caminho estreito. E a jumenta novamente vê o anjo, mas Balaão não vê o anjo. Profeta cego esse, né? Balaão não vê o anjo. E novamente a jumenta vai cortar volta. Porém, nessa segunda vez, pelo caminho ser estreito, a jumenta prensa o pé de Balaão em um muro, coisa do tipo. Porque o caminho é estreito. E aí Balaão novamente na jumenta. A terceira vez o texto vai dizer que o anjo encontra um beco. É algo muito apertado, que não tem como a jumenta fazer volta. E aí a hora que ela vê o anjo, e ela busca a alternativa, uma rota de fuga do anjo, e ela não consegue achar a rota de fuga, o que ela faz? Ela se deita, e Balaão fica louco da vida e vai espancar a jumenta. Agora eu fiquei tentando ver essa cena. Imagina essa cena aqui. A jumenta vai falar com o profeta. Lá no capítulo 22 e versículo 28, a jumenta começa um diálogo com o profeta e ela não está muito feliz. Por que ela não está muito feliz? Porque ela está apanhando. E o que é pior é apanhar injustamente, não é? Então ela está apanhando injustamente. Aí a jumenta vai olhar para Balaão e vai falar: meu amigo, agora imagina essa cena, irmãos. Eu tentei ficar imaginando, falei, meu Deus do céu. E foi um diálogo. Você lê as escrituras, foi um diálogo, foi uma troca de ideia. Tipo assim, uma jumenta começou a falar com você e é normal, né? Você está andando no cavalinho, daí a pouco ele caiu, ele olhou para você e falou: por que você está me batendo? Falei, o quê? Que conversa é essa, rapaz? Vai conversar com o outro, comigo não. Mas Balaão troca uma ideia com a jumenta. A jumenta fala: por acaso eu já fiz isso com você? Balaão fala: não. Então, rapaz, por que você está me batendo? É tipo, se bater de novo vai levar. Não bate de novo não. Por que você está me batendo? Você não está vendo o anjo. A jumenta vai ter que avisar para Balaão que tem um anjo. Aí ele vai ver o anjo. E o anjo vai dizer para Balaão: por que você está batendo na jumenta? Por que você está bravo com ela? Eu só não te matei por causa dela. Porque se ela não tivesse se desviado de mim, eu já teria te matado. Veja que a jumenta foi um instrumento de Deus para livrar Balaão. E por que Deus fez isso? Porque Deus tinha autorizado Balaão ir a Balaque. Porque o coração de Balaão estava no dinheiro. Balaque prometeu uma recompensa grande. E o que Deus diz para Balaão é: você pode ir, porém você vai dizer o que eu falar para você dizer. E aí então Balaão vai. E aí tem 4 oráculos, 4 profecias que o Senhor vai usar Balaão para proferir para Israel. Na verdade 3 para Israel e uma para Balaque. E o que aconteceria no futuro, profecia messiânica, coisa do tipo. Em Números 23 você vai ter, do capítulo 23, do versículo 7 ao 12. Toma nota aí, nós não vamos ler devido ao tempo, mas toma nota e depois você vai estudar esse texto. Números 23, capítulo 7 ao 12. É o primeiro oráculo que Balaão vai trazer sobre Israel. Quando ele chega a Balaque, Balaque leva ele em um local e fala: olha, eu quero que você amaldiçoe
este povo. E aí ele ordena que faça um sacrifício, um altar e coisa e tal, e ele vai buscar ao Senhor. Quando ele vai buscar ao Senhor, a palavra do Senhor para Balaão, em função de Israel, está do capítulo 23, do 7 ao 12, é a primeira. A segunda, no mesmo capítulo 23, do versículo 18 ao 26, é a segunda. Balaão com a intenção, entre aspas, de amaldiçoar, porque Balaque queria que Balaão amaldiçoasse. Mas a orientação de Deus a Balaão não é amaldiçoar, é abençoar. Porque Deus tinha abençoado a nação de Israel. Aí no versículo 1 e do capítulo 24 que lemos, veja, quando Balaão já tinha falado 2 vezes, aqui é a terceira. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel. O que é que agradava ao Senhor, queridos? Abençoar Israel. Balaão já tinha tentado 2 vezes amaldiçoar, mas Deus disse, não, você vai abençoar, e ele abençoa 2 vezes. Aí aqui no capítulo 24, versículo 1, a terceira vez, ele fica claro, Deus não quer amaldiçoar esse povo, Deus quer abençoar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia, como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Aqui está o terceiro oráculo. E o quarto oráculo está no mesmo capítulo 24, do 14 ao 19. Eu estou fazendo a citação para você poder estudar depois certinho e compreender o passo a passo aqui. Eu quero falar com você sobre 6 tópicos, 6 situações que a Bíblia nos ensina aqui. Primeira situação: o inimigo, diante de uma promessa, tem uma atitude de medo. Quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar, sabe o porquê? Porque Balaque está com medo. Abra sua Bíblia aí no capítulo 22. Veja o versículo de número 3 do capítulo 22. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Preste bem atenção. Quando o inimigo está lutando contra a sua vida, contra a sua casa, sabe o porquê? Porque ele tem medo. Ele sabe que aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Balaque está transtornado. Por quê? Porque ele está vendo a promessa de Deus se cumprir. A libertação do Egito, 40 anos no deserto, e o povo vem caminhando e vem conquistando, mares se abrindo, milagres acontecendo nessa caminhada, e Balaque fica sabendo. Balaque ouve as notícias, e as notícias é: onde esse povo chega, eles conquistam. Onde esse povo chega, eles avançam, porque é um povo abençoado pelo Deus de Israel. Por que, pastor, o inimigo luta tanto contra a minha família? Por que, pastor, existe uma grande luta? Ele luta para que eu creia. Veja, quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar, o que ele está tentando fazer é que essa nação comece a crer em uma mentira. A grande problemática nossa é quando nós passamos a crer em mentiras. Sabe quando a sua família estará correndo riscos? É quando a sua família passar a crer em mentiras, porque a mentira te tira o olho da verdade,
e é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa ter esta convicção no seu espírito. A minha casa é Israel é abençoado, a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada. O inimigo quer fazer você crer em mentiras, ele quer colocar pânico, ele quer colocar medo, ele quer colocar confusões e conflitos, para que você não creia que Deus pode mudar esta situação, para que você pare, para que você abra mão, para que você jogue a toalha. Pastor, mas fizeram macumba. Pastor, mataram um cabrito na encruzilhada. Irmão, se Balaão não obedecesse à voz de Deus, ele estava aqui para fazer uma macumba, viu? Lê o texto, você vai ver. Ele estava aqui para fazer uma macumba. É um profeta pagão que iria receber dinheiro. Toda macumba tem que ser pagar uma oferenda, não é assim? Iria receber dinheiro para jogar o quê? Uma maldição. Macumba acho que já diz, né? O cumba sei lá o que significa, mas o nós sabe, né? O nós sabemos o que significa. Então, meu irmão, veja o que a Bíblia diz aí em Números 23 e versículo 8. Pois como amaldiçoará a quem Deus? A fala de Balaão para Balaque é assim: Balaque, você quer que eu amaldiçoe, mas existe um problema. Sabe qual que é? Como eu vou amaldiçoar a quem Deus? Amém? Quando o inimigo quiser colocar mentiras no seu coração, quando o inimigo quiser colocar medo no seu coração, lembra que existe uma promessa. E a promessa é que eu sou abençoado. Segundo, o cumprimento da promessa. Por que que o inimigo luta tanto contra Israel? Por que que o inimigo luta tanto contra a sua família, contra a sua casa? Porque quando ele vê Israel chegando, ele está vendo o quê? Ele está vendo o cumprimento da promessa. E o cumprimento da promessa significa a derrota dele. Quando Balaque vê Israel chegando, ele sabe, essa terra é prometida. E a promessa é para quem? Para esse povo que está chegando. Então o reino dele está em risco. O cumprimento da promessa. Deus tem uma promessa para a sua casa, amém ou não? Deus tem uma promessa para a sua família, amém ou não? Então por isso o inimigo fica tão furioso quando ele vê a promessa chegando, porque o povo está chegando, eles começam a pisar a terra da promessa, coisa gloriosa, é ou não é? Irmão, coisa difícil é esperar, não é? O tempo de espera é muito difícil. Ou tem alguém que gosta de esperar? Tem? Esse povo esperou 400 anos, 430 lá no Egito, mais 40 no deserto, e agora eles estão começando a pôr a planta dos pés na terra prometida. Aleluia! Coisa boa, é ou não é? Amém ou não, crente? Coisa boa é quando a promessa começa a ser cumprida. A sua família tem promessa, tem ou não tem? A sua casa tem promessa, tem ou não tem? Sim ou não? Se tem promessa, vai cumprir. O segundo oráculo, no capítulo 23, do versículo 19. Olha a palavra de Deus, através da boca de Balaão, sobre a nação de Israel e falando para Balaque. Veja, Deus não é como os homens que mente. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu?
Ele diz que faz e faz. Olha para a pessoa do seu lado aí e fala para ela: Ele diz que faz. Agora seja contundente e faz. Tem promessa de Deus para sua casa? Tem promessa de Deus para sua família? Tem promessa de Deus para os seus filhos? Tem? Então creia e confia, porque Ele disse que faz e faz. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém ou não? Amém ou não? Glória a Deus, existe promessa. E havendo promessa, sendo de Deus, vai cumprir. Amém ou não? Independe do que o inimigo faça. Fique na posição, permaneça em obediência, não pare. São detalhes, irmãos. Precisa permanecer em Cristo, em obediência. E detalhe, não pare, viu? Mesmo que Balaque se ponha à sua frente querendo jogar maldição contra você, não pare, porque a bênção de Deus está sobre. A bênção de Deus está sobre. É isso, a bênção de Deus está sobre você. Amém ou não? Glória a Deus. Terceiro ponto é esta afirmação: sou abençoado. Minha família é abençoada. Isso não é pensamento positivo. Isto é uma promessa. E sabe quem prometeu? O Senhor Deus. Quando você fala minha vida é abençoada, a minha casa é abençoada, você só está lembrando uma promessa de Deus. Amém ou não? Eu quero ver alguns versículos com você em Números 23. Versículo 20. Balaão vai dizer assim: recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, e eu não posso mudar nada. Olha isso. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, e eu não posso mudar. O seu inimigo não pode mudar a promessa de Deus, se você permanecer em obediência. Não importa o que ele faça, o inimigo não pode mudar. Permaneça, permaneça. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, eu não posso mudar nada. Veja o 21. Vejo que no futuro o povo de Israel Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. O Senhor seu Deus está com eles, e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Agora veja o 23. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo: vejam só o que Deus tem feito. Você crê na palavra de Deus? Você crê? Ela está dizendo que a feitiçaria, a adivinhação e tudo esse tipo de coisa não vale nada contra a sua casa. Não vale nada, não vale encantamento, não vale maldição. Permaneça, permaneça, permaneça fiel e obediente, e isto não vai pegar, como diz popularmente dito, sobre a sua casa. Amém ou não? A promessa, existe uma promessa para a sua casa que você é abençoado. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo de número 1 diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão:
saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Em outra versão diz: eu abençoarei todas as famílias da terra. Diga assim: sobre a minha casa existe uma promessa, e a promessa é: a minha casa é abençoada. Pode repetir? A minha casa é abençoada. Essa promessa é de Deus, é sobre a sua casa, é sobre a sua família. Eu e a minha casa carregamos a bênção do Senhor. Amém ou não? Em Deuteronômios 23, versículo 4 e 5, diz que Deus trocou a maldição. Veja, é uma troca. Deus trocou a maldição em bênção. E onde nós encontramos isto acontecendo na prática? Vai lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus trocando, porque sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre as nossas vidas existia uma maldição. Qual que era essa maldição, pastor? A maldição do pecado. O pecado é uma maldição. A maldição do pecado. E como vencer essa maldição? Eu não consigo só. Você não consegue sozinho. Aqui em Efésios, do capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14, nós não vamos ler todos esses versículos, eu estou fazendo menção para depois você dar uma estudada. Ele vai trazer essa promessa, que em Cristo o pecado está vencido. Cristo venceu a maldição do pecado. Veja, se você quer se ver livre do pecado, você, nós precisamos de Cristo, porque é em Jesus, no seu sacrifício na cruz, que ele venceu a maldição do pecado. E através do seu sacrifício, nós somos abençoados. Veja aqui Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Que promessa está dizendo aqui, pastor? Está dizendo que eu em Cristo sou abençoada. A minha casa em Cristo é abençoada. Jesus é o Senhor da sua casa? Se Jesus é o Senhor da sua casa, quem é que abençoou a sua casa? Quem é que abençoou a sua casa? Você tem noção disso? Existe alguma autoridade maior do que Cristo? Você está temendo o quê? A quem você está temendo? Se Jesus é o Senhor da sua casa, a quem você está temendo? Hein? Creia. Lá em minha casa eu já fiz muitas vezes isso. Reunir a minha família, darmos as mãos, e eu já orientei vocês a fazer isso aqui. Estou orientando novamente. Darmos as mãos, que de vez em quando o diabo vai lá para tentar causar. Porque ele é persistente. Se tem uma coisa que o diabo é, irmãos, é persistente. Pensa num sujeito insistente, a Satanás.
E de vez em quando ele quer causar conflito lá, assim como ele quer causar na sua casa, nas nossas famílias. Aí a gente reúne a família, dá as mãos, e a minha oração é: só existe um que é Senhor aqui. Adivinha só quem é? Então toda e qualquer outra malignidade, aqui não tem espaço. Só tem um trono nessa casa, adivinha quem está sentado nele? Jesus Cristo. Portanto, toda sorte de maldição, toda sorte de espíritos maléficos, sai na autoridade do nome de Jesus, porque neste lar, Jesus é o Senhor. Amém, queridos? Quando o diabo estiver querendo causar na sua casa, reúna a família, faça essa oração, entronize Jesus lá. Só tem um trono aqui, e quem assenta nesse trono é Jesus. Não damos permissão para mais ninguém aqui, contra essa casa não, porque a minha casa é abençoada. Amém ou não? Quarto, em quem você está crendo? Sabe um grande mal dos dias atuais, queridos? É que nós ouvimos muitas coisas ruins. Preste atenção nisso. Um dia desses eu fiz um pequeno vídeo. Cada vez em quando eu estou fazendo um vídeo curto, colocando nas redes. O Senhor Jesus ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, na verdade são palavras de João Batista. Ele diz: a boca fala do que está cheio o coração se enche do que, pastor? Como enchemos o coração? O vídeo que eu fiz, eu disse e vou orientar vocês. Preste atenção, esta semana. Preste muita atenção no que você está falando. No que a sua boca, não a boca do seu esposo, da sua esposa, do seu vizinho, o que você está falando. Preste atenção. Porque o que a boca fala denuncia no que o meu coração está cheio. E muito provável que aquilo que ele está cheio, é provável que eu esteja crendo. Como eu encho o coração? Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Eu tenho dito aqui, irmãos, preste atenção. Pare para conversar com um dos adeptos desses telejornais, como o da Atena, nesse tipo aí. Pare para conversar. Você para conversar, sabe qual vai ser a conversa dessa pessoa? Esse mundo está? Por quê, pastor? Porque só vê desgraça. Preste atenção, eu tenho essa experiência, querido, eu já fiz isso na prática. Você conhece certamente alguém que é adepto desses tipos de jornais. Conhece? Pare para conversar. Como se diz? Intencionalmente. E preste atenção na fala dessas pessoas. A fala dessas pessoas é: este mundo não tem mais solução. Sabe por quê? Estão enchendo o coração com más informações. Só vê desgraça. Irmãos, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. Ora, se eu ouço só desgraça, se eu vejo só desgraça, a minha fé vai estar em quê? Em desgraça. Você está entendendo? Então preste atenção. Esta semana é uma orientação do seu pastor para você. Preste atenção no que você fala, Porque o que você fala denuncia o que o seu coração está cheio, e provavelmente no que você está crendo.
Você quer ver? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu falo aquilo que eu creio. Ora, você para falar com a pessoa, esse mundo não tem mais jeito. Ela está crendo no quê? Que o mundo não tem mais solução. Agora você para falar com um crente cheio do Espírito Santo. A minha casa está uma desgraça. Vamos orar? Para Jesus tem solução. Na minha casa o meu pai está doente. Não, eu vou orar. Eu vou fazer um jejum. E você vai ver. Vai ter cura. O meu casamento está destruindo. Não. Vem cá. A mulher chama a mulher, o homem chama o homem. Procura uma orientação do seu líder. Vai conversar com o seu líder. Não, tem saída sim. Tem solução sim. Busque ajuda. Vamos orar. A mulher sábia edifica a sua casa. Meu irmão, o crente que está cheio da palavra de Deus, ele sempre vai ter uma palavra de saída. Ele sempre vai ter uma palavra de esperança. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, essa semana, preste atenção no que você está falando. Veja o que você está falando. E se você está falando só do lado negativo, preste atenção no que você está vendo e o que você está lendo, o que você está ouvindo. Porque são fontes ou são portais, digamos assim, de alimento da sua alma, alimento do seu espírito. Quando você se encharca da palavra de Deus, você se encharca de fé e esperança. Diga comigo, evangelho. Você sabe o que significa a palavra evangelho? Pode falar aí com mais força. Evangelho significa o quê? Quem é portador do evangelho aqui? Tem crente que não é, misericórdia. Vou perguntar de novo. Quem é portador do evangelho aqui? Diga assim: o evangelho é boas novas. Eu sou o portador do evangelho. Logo eu sou o portador de boas novas. Você é portador de boas novas. E boas novas tem solução, tem cura, tem milagre, existe esperança, tem saída. É possível, porque você é portador de boas novas. Amém ou não? Decida em quem você vai crer. Você quer crer nos telejornais? Você quer crer no que diz a sociedade? Ou você quer crer na palavra de Deus? Em quem você está colocando a sua esperança? No que você está colocando a sua fé? Josué chegou uma certa vez para a nação de Israel, no capítulo 24, versículo 15 de seu livro, e diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa serviremos. Quem é que decide dentro da sua casa? É a mídia? Quem é que decide dentro da sua casa? É o Datena? É o Silvio Santos? Quem é que decide? É a palavra? É a fé que você deposita em Deus? Então, a partir de hoje, você vai tomar
posse dessa promessa. A minha casa é abençoada, a minha família é abençoada. Contra a minha casa não há encantamento, não há maldição, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém ou não? Quinto, o inimigo é persistente, irmãos. Não pensa que o diabo desiste de primeira. O diabo não desiste de primeira. Aqui, nessa tentativa de amaldiçoar o povo, foram pelo menos 4. Pelo menos 4. Então aprenda, o diabo não desiste de primeira. E não pensa porque você é mais santo do que outro que ele vai... Ah não, esse ora demais. Esse 24 horas, 48, 36, sei lá quantas horas de jejum. Não, esse eu não vou tentar não. Engano seu. Aí é que vai tentar, viu? Lembra a tentação de Jesus? Ei crente, se até Jesus o sujeito foi tentar, e no final lá, a Bíblia diz que ele se afastou por um tempo. Ou seja, ele estava dizendo, eu vou, mas você está entendendo? E Jesus passou 40 dias no deserto, em oração e jejum. E nesse período todo ele foi tentado. E aí no final, a Bíblia vai narrar as 3 tentações, mas é no período todo ele está sendo tentado. Lá no céu, queridos, o cidadão causou? Será que ele não vai querer causar na sua casa? Será que ele não vai querer causar na sua família? Sabe o que você precisa fazer? Não abaixe a guarda. Porque o diabo quando... pensa aí numa luta de boxe, numa luta de UFC, coisa do tipo. O lutador está lá sempre de guarda posta lá. Por quê? O cidadão dá uma porrada e pega na guarda. Porque se atingir, deita. Está entendendo? Então, sempre de guarda de pé. O que é estar de guarda de pé, pastor? Vigilante, obediente, simples, manso, prudente, guarda de pé, irmãos. O diabo se levantou, guarda de pé, vai para a oração, vai para o joelho. Aqui não, sai daqui no nome de Jesus. A minha casa é abençoada, a minha família é abençoada, sobre o meu lar está a bênção de Deus. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. Declare a palavra de Deus dentro do seu lar. Sexto e último, e nós vamos orar com as famílias. O inimigo vai ter que aplaudir de pé a sua vitória. Você quer ver? Abra aí em Números 24 e versículo número 10. Ele tentou um monte de vezes. Falou com Balaão, Balaão, amaldiçoa, amaldiçoa, amaldiçoa. E aí, Balaão abençoou e abençoou. Aí agora veja lá no capítulo 24, versículo número 10. Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora, já 3 vezes, somente os abençoa. Irmãos, eu vejo Balaque com aquele cinismo assim. Parabéns, você é muito amigo. Eu mandei 3 comitivas para te trazer. Você veio de longe, deu um trabalho danado para te trazer aqui. E você chega aqui, eu te apresento o povo que eu quero que você amaldiçoe. Sabe o que você fez? Primeira vez, abençoou. Aí eu te levei para um outro monte, mostrei só parte do povo, para quem sabe, agora você amaldiçoava. Sabe o que você fez? Abençoou.
Parabéns, Balaão, você é demais, viu, Balaão? Você é o melhor, porque a terceira vez que eu queria que você amaldiçoasse, sabe o que você fez? Abençoou de novo. Aí Balaão vai falar para Balaque: como posso eu amaldiçoar a quem Deus abençoa? Sabe o que o inimigo vê quando ele olha para a sua casa? Sabe? Existe uma marca de sangue. Existe ou não? Existe ou não? Existe uma marca de sangue. E esse sangue é de quem? De Jesus. E quando os anjos vieram, os anjos destruidores, vieram para matar os primogênitos, eles não entravam em que casas? A casa que tinha uma marca, a marca nos umbrais da porta. Aleluia! Se não tem, chega hoje lá. Chega hoje lá, passa a mão nos umbrais e fala: aqui tem a marca da promessa. Na minha casa existe sangue. Sobre a minha família existe sangue. Sobre o meu casamento existe sangue. Sobre os meus filhos existe sangue. Portanto, como é que você, Satanás, quer amaldiçoar a quem Deus abençoa? A minha casa é abençoada, a sua é? A sua é? A minha família é abençoada. Existe marca de sangue lá. Existe marca de sangue lá. Existe marca de sangue lá. Amém ou não? Você que quer uma oração pela sua família, vem aqui que nós vamos orar por você. Nós estamos iniciando hoje essa campanha. Venha, independe do problema.